Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira com você mais uma vez aqui em nosso canal. E nessa oportunidade nós vamos para a nossa série Você Entendeu Errado. E nessa oportunidade vamos falar de Mateus capítulo 7 e verso 24. E seu correlato também em Lucas capítulo 6 e verso 48. Mas eu não posso deixar de sempre conclamar você, pedir você para se inscrever em nosso canal, para você curtir, para você comentar, para você compartilhar também e nos seguir em nossas redes sociais, no X, também no Twitter, tanto o antigo Twitter, X é o antigo Twitter, você nos seguir também no Instagram e no Facebook, nos permitir chegar a muitas outras casas e famílias. E se você também puder, é um QR Code aqui, você poder contribuir com este canal, com o nosso ministério, nos permitir poder produzir o melhor aqui para você. Então, vem comigo para a gente entender certo o que até agora você entendeu errado. Nesta série, eu sempre começo repetindo essa frase, essa colocação de que nesta série, você entendeu errado, eu sempre estou enfatizando que os erros são erros de interpretação de muitos textos e são erros que estão negligenciando o contexto do texto. E todo texto sem contexto sempre será um pretexto para a heresia, para o desvio doutrinário. E provavelmente você já citou este texto para dizer que uma casa foi construída sobre a rocha, visivelmente sobre a rocha, e que uma outra casa foi construída visivelmente sobre a areia. Tenho certeza que você já falou isso, porque eu também já falei isso. Mas se você falou, pregou dessa forma, você entendeu errado. Por isso eu quero ler primeiro Mateus capítulo 7 e verso 24, só o verso 24, mas tem um desdobramento, mas vamos comigo, Mateus 7, verso 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bem, a primeira impressão quando se lê este texto é de que visivelmente uma casa está em cima de uma rocha. Então você logo pensa naquela rocha e é uma casa lá em cima da rocha. E visivelmente você pensa tipo numa areia da praia onde uma casa está ali, baseada ou construída sobre aquela areia. Então, visivelmente, quando se lê esse texto, porque primeiro Jesus começa dizendo especificamente que ele está fazendo comparação daquele que é o que ouve sua palavra e pratica, em contraposição àquele que não ouve a sua palavra, que ouve a sua palavra, mas não a pratica, e ele faz essa comparação de duas construções. E quando a gente lê o texto de Mateus, basicamente, dá essa impressão de que quando você olha, você vê uma casa em cima de uma rocha. E quando você olha, você vê uma outra casa na beira da praia, portanto, sobre a areia. Mas o texto de Lucas é o texto que vai nos ajudar a entender melhor aquilo que até então temos entendido e pregado errado. Lucas capítulo 6, o verso 48, só o verso 48 já nos ajuda, nos diz assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Bom, em outras palavras, as casas visivelmente, quando você olhava para elas, é isso que Jesus está mostrando, visivelmente elas estão sobre a areia. Visivelmente elas parecem iguais, como se estivessem todas as duas sobre a areia. Mas o segredo está em que uma tem um alicerce
que está firmado sobre uma rocha. Só que visivelmente não se vê essa rocha e não se vê esse alicerce. Se vê a areia. É isso que Lucas vai deixar claro para a gente, porque ele vai deixar claro que aquele que tem a sua casa edificada sobre a rocha é aquele que cavou fundo até encontrar a rocha, e tendo encontrado a rocha, ele então coloca o alicerce. Seria como hoje as chamadas sapatas que nós construímos na hora de construir uma casa. Ou seja, um construtor, que é aquele que está sobre a rocha, ele cava até encontrar rocha para alicerçar a sua casa. Ou seja, o alicerce de um existe e o do outro não existe. Só que visivelmente parecem iguais. Esse aqui que é o segredo desse momento. Jesus está, na verdade, dizendo que quando nós olhamos as duas casas, a gente não vê essa diferença, porque quando você olha, está lá todas as casas, né, cobertas por baixo dela com areia, com terra, mas você visivelmente não tem como saber qual está com o alicerce lá na rocha e qual não tem alicerce sobre rocha. Claro que é evidente, isso só vai ser revelado quando descer a chuva, quando soprar o vento e quando vier a enxurrada, né? A enxurrada. Por quê? Porque são essas coisas que vão de fato revelar qual a casa que está alicerçada e qual não está. Então é isso que Jesus está mostrando, é que a construção sobre a rocha, ela dá trabalho. Por que ela dá trabalho? Porque o texto de Lucas deixa isso claro para a gente, porque dá trabalho, porque o sujeito tem que cavar. E qualquer construtor que esteja me ouvindo aqui sabe que se vai construir uma casa no lugar onde o chão, onde essa terra, inclusive ela é muito arenosa, é muito movediça, é muito difícil, vai dar trabalho de cavar profundamente, sei lá quantos metros, para encontrar alguma firmeza de terra, para ainda assim fazer a chamada sapata, para fazer então aquilo que nós chamamos, né, dos alicerces, tá? As colunas, os alicerces, as sapatas, para poder essa casa ter alguma firmeza. E é isso, Jesus está dizendo que uma casa ou uma construção sobre a rocha, ela dá trabalho, porque ela tem que ser cavado até achar a rocha. Também Jesus está mostrando que a construção sobre a rocha, ela não dá ibope, porque ela a princípio não é visível. Quando você olha para as duas casas, você não vê alicerce da casa. Como qualquer casa, você olha para uma casa, você não sabe se ela teve alicerce ou não. Se não houver um pedreiro, um construtor, um engenheiro que tenha feito o trabalho e tenha dito, ou o dono da própria propriedade que tenha feito a construção e sabe o que aconteceu, não existe a possibilidade de você saber. A princípio, quando você olha para qualquer casa, você entende que essa casa tem algum alicerce, que essa casa tem alguma sapata, que essa casa tem alguma alicerce sobre rocha. Mas é isso que aqui também Jesus está dizendo, é que isso não dá ibope. Significa dizer que o estar aprofundado nas escrituras sagradas, estar alicerçado em Deus, é uma coisa que não é visível no sentido de ibope, no sentido de estar nas manchetes, no sentido de marketing. Somente a chuva, somente o vento ou tempestade, somente a enxurrada é que verdadeiramente vai revelar quem está alicerçado sobre a rocha e quem não está. E é importante se dizer que Jesus deixou claríssimo, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, que a rocha é a sua palavra. A rocha é a palavra de Deus. Significa dizer que a sua casa, seu ministério, sua vida precisa estar sendo cavado até encontrar a rocha e estar firmado sobre ela. Por isso, a rocha não é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Por isso, agora que você entendeu certo, construa sua casa sobre a rocha, mesmo que os alicerces e a própria rocha em si não sejam visíveis, mas que você esteja firme quando o vento passar, a tempestade passar, a chuva vier e a enxurrada também. Agora que você entendeu certo, deixe seu like, seu comentário,
suas críticas e compartilhe, porque afinal de contas esse canal também é seu.